Estou batendo um papo com a deputada federal Perpétua Almeida, pré-candidata oficial da Frente Popular ao Senado. Muito bem, deputada. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os temas do trabalho parlamentar, da sua ação parlamentar. A senhora sabe que essa última alagação de 2012 no Acre trouxe bastante apreensão da sociedade com relação às áreas de risco. O governador Tião Viana iniciou as obras da Cidade do Povo, uma resposta para essa situação de calamidade pública das pessoas que moram nessas áreas historicamente alagadiças. 3.300 casas foram disponibilizadas para isso. Há uma esperança muito grande da sociedade na conclusão desta obra e dos benefícios que ela vai trazer. E agora nós nos deparamos com a maior alagação da história no Rio Madeira. Isso também traz uma preocupação muito grande para os acreanos, uma vez que essa ponte, essa bendita ponte, deputada, nunca saiu por conta de interesses políticos escusos de grupos econômicos que detêm aquela concessão da balsa. Muito bem. Diante de tudo que está acontecendo, deputada, nesse finalzinho de mandato, o que ainda pode ser feito e o que a nossa bancada está fazendo para que o processo de licitação recentemente aprovado não venha a ser emperrado por interesses políticos escusos? Muito bem, Alan. Voltando a essa questão da alagação aqui no Acre também, eu fui com o governador Tião Viana e o nosso prefeito Marcos Alexandre. Nós fomos ao ministro para discutir, inclusive, a ajuda social do aluguel para ajudar o Estado a bancar nesse momento de dificuldade. E tenho ido a muitos eventos com o governador Tião Viana, inclusive sábado passado e agora, nessa última segunda-feira, ontem, a entrega das casas populares. Aliás, o último conjunto que a gente entregou na segunda-feira, mais de 150 casas, que era chamado o local lá de Pinicão, era esse o nome. Que tão ruim era a situação de tanto esgoto, de tanto matagal. E as pessoas chorando, animadas, felizes por estar recebendo casas. Casas, inclusive, adaptadas para pessoas mais idosas, casas adaptadas para pessoas que têm deficiência física. Do Jacarandá, inclusive. Do Jacarandá também. E tirando as pessoas que estão alagadas direto para dentro das suas casas, tirando as pessoas lá do conjunto, lá onde elas estão, no parque de exposição, direto para suas casas. Então, está acontecendo isso no Acre, e isso é bom. E com mais, a Cidade do Povo, que se Deus quiser, o governador em breve já começa a entregar algumas casas, nós vamos diminuir muito essa quantidade de pessoas que ficam desabrigadas. Com relação a essa questão da Ponte do Madeira, essa é uma luta, viu? Porque o presidente Lula, no mandato dele, segundo mandato dele, antes de sair, ele tinha deixado dinheiro no PAC. Toda a luta da bancada do Acre, a bancada de Rondônia e a bancada do Amazonas, a gente se juntou e garantimos dinheiro no PAC para essa ponte. Quando a presidenta Dilma assumiu, começou as nossas conversas e negociações com o ministro do Transporte para discutir essa ponte, para que ela saísse, inclusive já com novos deputados e senadores do Acre e dos outros estados entrando. Acontece que cada vez que se fazia uma licitação, tinha sempre uma empresa que entrava com recurso e a Justiça de Rondônia sempre deixava empancar. Então, foi uma luta tremenda nesses últimos anos, depois de vários insucessos nas licitações. Inclusive, uma das licitações que a gente acha que foi proposital, erro no projeto, inclusive, faltava 2 metros para concluir, para chegar à ponte na beira do rio, e ia ser uma ponte faltando 2 metros, caiu chegar e eu caí. Então, parece coisa muito proposital. E aí, a presidenta Dilma bateu na mesa e disse, se vocês não garantirem essa licitação, nós vamos acionar todos os órgãos federais e vamos botar o próprio Exército para fazer a ponte. Aí a coisa andou. Foi licitada, já tem a empresa, já deve estar iniciando o processo de toda a burocracia da construção daquela obra. Essa ponte é a única ponte que falta fechar em toda a América do Sul, toda. É a única ponte que está faltando. É a única rodovia a Deus federal vai sair. Que passa por essa situação, que falta uma ponte interligando 2 estados, né? Na verdade, na parte de Rondônia, mas interligando com o Acre, né? É um absurdo isso. Deputada, outra questão importante. A presidente Dilma, no final do ano passado, início desse ano, aumentou o IOF de 0,38% para 6,38% para compras em dólar, para todo tipo de transação feita no exterior. Isso trouxe um sério prejuízo aos estudantes acreanos que estudam em outros lugares, na Bolívia, no Peru, em Cuba, etc. Enfim, por conta de suas
transações no cartão de crédito ou em dólar. A senhora tem um projeto nesse sentido? Então, Alan, lembrando as crises que o mundo teve recentemente, Estados Unidos, União Europeia, a quebradeira que está por lá, tanto na área de empregos, e você imagina que a Europa como um todo tem mais de 30%, aliás, mais de 40% de jovens desempregados. Principalmente Espanha, Grécia e Portugal. A Espanha é muito mais, quando você joga a população. Então, tanto desde o presidente Lula e a presidenta Dilma, eles foram tentando evitar com que essa crise chegasse aqui do tamanho que ela está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. E uma das medidas que o Ministério da Fazenda encontrou agora foi exatamente o aumento do IOF, que é a compra no exterior. E aí entrou um imposto sobre operações financeiras. Isso, aí entrou a nossa sobre discussão. Sobre as compras no exterior. Aí que entrou a nossa discussão. Tem gente que está no exterior não para fazer turismo, mas está lá para trabalhar ou para estudar. Se você pega os estudantes brasileiros na Bolívia, são mais de 25 mil, só do Acre são mais de 6 mil. E se você pega os estudantes daquele programa do governo federal, Ciências Sem Fronteiras, são mais de 100 mil no primeiro momento. E ele vai chegar a 300 mil. Então, todos esses estudantes estão fazendo um apelo para que o Ministério da Fazenda faça uma diferenciação, porque eles não estão lá fazendo turismo. Eles estão lá buscando estudar para voltar para o nosso país. Nós estamos nesse processo de negociação com o Ministério da Fazenda. Não está fácil. Ninguém quer ceder porque acha que daqui a pouco vão ter outras pessoas pedindo para ceder. Mas nós temos que encontrar uma saída para que os brasileiros que estão no exterior possam sobreviver com menos sacrifício. É possível encontrar uma saída para isso, deputado? Eu citei alguns exemplos. Por exemplo, se você pega o cadastro do Banco do Brasil, do Bolsa Família, eles conseguem separar a renda. Se você pega, por exemplo, o cadastro das contas de energia elétrica. Aqui o governo do estado, o Tião, por exemplo, zerou as tarifas de ICMS para as famílias pobres do Acre. Então, você tem um cadastro separado. Então, na minha opinião, é possível o Ministério da Fazenda, junto com as instituições bancárias, fazer um cadastro de estudantes no exterior ou de quem está lá trabalhando a serviço do governo brasileiro. É difícil. É difícil, mas a gente não pode deixar de lutar, né? Mas tudo é possível aquele que crê, eu sempre acredito. E a reivindicação é justa, né? É justa, é bastante justa. Senador, e a questão dos soldados da borracha, hein? E a indenização de R$25 mil, hein? E esse debate todo sobre o cálculo do salário, da pensão, como é que está isso, deputado? Alan, você lembra, eu até já disse aqui em outros momentos, teve alguns momentos do meu mandato que eu achei que a gente nunca ia conseguir nada. Até na primeira vez que eu falei desse assunto para a presidenta Dilma, que eu disse, presidenta, no Acre já teve um senador chamado Luiz Bezerra, que ele lutou e brigou muito para que os soldados da borracha tivessem uma aposentadoria de 7 salários mínimos igual aos pracinhas de guerra. Ele não conseguiu, só conseguiu 2 salários. De lá para cá, outros deputados federais e senadores também lutaram. A senadora Vanessa lutou lá atrás com FHC. O Aloysio Bezerra já tinha lutado com o Sarney como presidente da República. Depois veio o FHC, depois veio, acho que Collor, Itamar Franco, o próprio Lula, ninguém nunca quis discutir esse assunto. A presidenta Dilma foi a única que topou botar o debate na mesa. Quando ela viu a proposta, ela jogou limpo, ela disse, isso aqui eu não posso dar. Vocês estão me pedindo 7 salários mínimos, eu não posso. Servidor público, está todo mundo pedindo aumento. O Brasil não pode entrar na crise que o resto do mundo está entrando. Eu não posso dar o que vocês estão pedindo, mas eu assumo um compromisso de pensar num valor de uma indenização para os soldados da borracha que já estão no final das suas vidas. Ela fez essa referência. Ela, inclusive, fez as contas. Para quem está acima de 80 anos, que essa maioria dos soldados da borracha estão acima de 86 anos. Inclusive, 90% das viúvas. Ela fez as contas. Ela viu que um dinheiro no bolso deles, imediato, era melhor do que uma parcela todo mês. E aí, o que foi feito? Ela mandou a proposta para o Congresso, os R$25 mil. A Câmara já votou essa proposta. Claro que ela veio com aquele problema que a gente já discutiu aqui. A proposta veio desvinculando a aposentadoria mensal do salário mínimo. Chamei o líder do governo no Senado e na Câmara para a gente conversar. O que eles disseram? Vamos fazer o que a gente faz sempre. Vamos votar logo na Câmara do jeito que está e fazemos a luta e a mudança no Senado. E quando o senador Aníbal Diniz pegou essa proposta para ele fazer a relatar, ele iniciou um processo de negociação com o governo. E antes do recesso, o líder do governo bateu o martelo e disse, olha, Aníbal vai fazer o relatório dele só com os 25 mil
e eu vou bancar aqui a votação de que votamos os 25 mil e deixamos a aposentadoria mensal do jeito que está, 2 salários mínimos. Então, eu acho uma vitória importante. E o senador Aníbal está fechando isso, esses acordos, e quer, no início de março, já botar em votação. Botando em votação, depois o presidente do Congresso vai sancionar o projeto e depois é só o governo federal marcar a data do pagamento. E é o que todo mundo espera. Está todo mundo querendo botar 25 mil reais no bolso. Quem é que não quer numa situação de crise dessa, né, deputada? Deputada, politicamente hoje o Estado do Acre passa por um grande debate sobre renovação na política. As pessoas pedem que os políticos sejam verdadeiros representantes, que eles tenham não só o discurso, mas a vida fala mais do que o discurso e a atuação parlamentar fala muito mais do que o discurso. Recentemente, a revista Veja colocou a senhora como uma das parlamentares mais atuantes, senador Jorge Viana, senador Aníbal Diniz e o próprio Petecão também, entre os 20 ali mais bem avaliados do Senado. O que a classe política tem que mostrar para a sociedade para que não haja uma grande abstenção, que é prevista, inclusive, por analistas políticos em todo o Brasil, por conta das manifestações do ano passado, dessa dificuldade que muitos políticos têm de representar o povo? Qual é a resposta que os políticos têm que dar para a sociedade nesse momento em que são muito questionados? Alain, eu acho que hoje a sociedade brasileira e o povo, em geral, está muito exigente. Quando o cidadão procura um posto de saúde, ele quer ser bem atendido. E ele quer que aquele servidor atenda ele bem. Quando ele procura um médico para fazer uma consulta, ele quer que aquele médico, na qualidade de servidor, atenda ele bem. Quando o cidadão comum procura o Ministério Público, o judiciário brasileiro, ele quer ser bem atendido. Quando um cidadão vota num deputado, numa deputada, numa senadora, num vereador, é porque ele quer ser bem representado. O povo tem sido exigente. Eu até acho que mais do que mudanças em pessoas ou caras novas, as pessoas querem atitudes novas. Atitude de dedicação e decência na política. Para mim, fazer política, por exemplo, ser deputada federal ou ser senadora em Brasília, não é você ficar em Brasília. Lá a gente fica terça, quarta e quinta. Os outros dias é no Estado. Tem que vir aqui para escutar o povo. Foi escutando o povo da zona rural que eu comprei a briga das espingardas, para não tomar as espingardas. Foi escutando... Durante o debate do Estatuto do Desarmamento. Durante o debate do Estatuto do Desarmamento. Me lembro daquilo. Foi consultando, conversando com o povo que a gente comprou a briga dos soldados da borracha. Foi ouvindo as pessoas que eu comprei a briga do DDT, que é os contaminados, que morreu muita gente aqui no Acre. Então, as pessoas querem isso, querem do parlamentar, querem do político, uma aproximação, para que a gente seja lá a representação do desejo do povo, de uma política decente e a gente trabalhando todo mundo junto. E acho que é isso que a gente tem buscado no Acre. O governador Tião Viana mesmo disse isso para a gente quando a gente estava discutindo, nós vamos sentar para discutir o plano do nosso próximo governo, quando a gente entrar em campanha, e nós queremos o governo cada vez mais próximo com o povo e a gente melhorando cada vez mais o trabalho que a gente está fazendo. É isso que as pessoas querem da política. E dá para fazer coisa decente na política. Hoje, quando a gente estava entregando ontem as casas para as pessoas, eu disse para a gente que estava chorando e emocionada. Eu disse, olha, a atitude do governador Tião Viana aqui, em desembolsar do Estado o dinheiro para que ninguém, as pessoas pobres, paguem mensalidade para ter a sua casa e a casa saia de graça, isso é uma prova real de que dá para fazer política de forma decente. E é isso que se está fazendo. Conversei aqui com a deputada federal Perpétua Almeida, pré-candidata da Frente Popular ao Senado da República. Deputada, obrigado, viu? Valeu, Alain. Satisfação tê-la aqui mais uma vez. Daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso Gazeta Entrevista. Até já.